Eu era um cara envergonhado, eu lutava com a minha mente falando, ninguém tá te ouvindo, cara. Ninguém tá prestando atenção. E se fosse um tempo atrás, essas críticas ou me deixariam triste ou me fariam desistir. Mas essa maturidade, essas avaliações, nem críticas, me ajudaram. Tem uma outra questão que eu acho bem importante. Você falou que tem uma questão ligada à baixa autoestima, mas, Renato, eu não sei você, na tua vida profissional, o que já aconteceu isso? De você ser questionado sobre algo que você não sabe responder. Tá? Porque eu vejo assim, como caminha a humanidade, na minha visão? Tem umas pessoas que sabem menos que você e outras pessoas que sabem mais. E sempre vai ser assim. Sempre vai ter. Sempre. Umas que sabem menos, outras que sabem mais. Em algum momento, você pode se deparar com algo que você ainda não conhece. Algo que você ainda não acessou, perfeito, entendeu? E eu, no início desse trabalho como coach, eu tinha um certo constrangimento de falar, não sei. E tu consegue hoje? Tranquilamente. Então, hoje, tranquilamente. Porque hoje eu entendo claramente que eu sei um pouco mais que alguém e muito menos que outras pessoas. E assim, né? E assim vai. Não, e outra, eu posso saber muito de um assunto e tu muito de outro. Também, isso aí que é importante, porque quando tu estava falando ali, quando tu passa a te conhecer também, entender assim, inclusive as tuas limitações, claro. Eu não entra. Sabe que aconteceu uma coisa na minha vida, assim, acho que isso aí foi na faculdade. Tinha um trabalho para apresentar e eu tive muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade de apresentar trabalho. Eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. Cara, a ponto que a ponto que no segundo grau... No segundo grau eu perdi metade da nota de um trabalho, porque eu não queria saber, não apresentei. Eu não vou apresentar. Tu perdeu uma... Eu acho que eu perdi todas as notas que eu tinha e depois... Só que teve uma coisa que aconteceu, teve um lado bom. Que aí eu tinha que tirar 10 nas provas para poder compensar aquela nota. Mas enfim, teve uma vez numa apresentação de um trabalho que um colega chegou e falou, não, Renato, deixa que eu faço tudo aqui. Na hora da apresentação eu faço tudo. E aí era um trio, né? Aí tudo bem. Chegou lá ele para apresentar, tudo certo. E eu lá na frente. E aí daqui a um pouco ele... Renato, fala dessa parte aqui. E eu não sabia o que falar. E eu tentei enrolar. Cara, eu fiquei assim, ó, tão chateado com aquilo ali. Tão chateado de não ter... Cara, eu não sabia, não ter a capacidade. Não tinha capacidade. E não é nem a questão só de capacidade, acho que é questão do conhecimento. Eu não tinha conhecimento daquele assunto. Não estava preparado. Não estava preparado. Só que eu deixei na mão. Foi sacanagem do cara, né? Foi uma sacanagem, mas eu deixei na mão dele. E eu não deveria ter deixado na mão. Eu deveria ter estudado o tema. Ter me preparado. Então, tirar o aprendizado também dessas situações. Mas sabe, a primeira vez que eu percebi que eu poderia falar... Eu sou arquiteta, né, gente? Então, eu trabalhava com obra. Eu sou arquiteta, mas não de prancheta. Eu fui arquiteta de obra durante 20 anos. Mas um desses processos, quando eu fui contratada pela TNG para trabalhar só para ele... Eu cheguei assim, negociei com ele um dia, no outro dia eu fui para a sede da empresa, lá em São Paulo. Quando eu cheguei, outro dia, acho que talvez 2 dias ou 3 dias assim para eu começar. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na sede. A sede era enorme, não tinha ninguém. Eu falei, será que é feriado? E eu me passei, né? Falei, um feriado, gente. E tinha uma pessoa lá na época, gente, alguns anos atrás, não era essa coisa do WhatsApp, que você chama alguém e tal. E eu liguei para a secretária dele, eu não sei onde. Eu falei, olha, Margarida, depois se tornou minha amicíssima. Falei, não tem ninguém na empresa, onde é que é pra ir, né? Onde é que eu vou fazer reunião e tal, não sei o quê. Tu não tá sabendo, Kelly? Eu falei, não, no caso. Acho que não. É convenção, esse horário pra falar é às 11 horas do planejamento desse ano. Eu falei, oi? O que tá acontecendo? Não, nós estamos aqui no hotel, eles estavam num hotel chiquérrimo, tinha mais de 1000 pessoas lá e meu horário era às 11. Certo? Eu falei, vai falar o que, assim, exatamente? O que eu tenho que falar? Ela falou, tu tem que falar sobre o planejamento do setor de infraestrutura, o que você está preparando, quais são as suas ideias, tu tem que trazer pra gente. Eu falei, certo. Certo, eu me dirigi para aquele local. E que hora era? Devia ser umas 9 da manhã. O meu horário era às 11. Mas tinha tempo. Eu tinha muito tempo para me preparar. Sim, 2 horas, Considerando que eu nunca tinha pego o microfone na mão, eu nunca tinha falado em público, eu nunca tinha me preparado para fazer uma palestra ou nada parecido, a não ser o meu TCC, né? Mas isso na universidade, enfim. Eu falei, bom... Eu acredito muito que as coisas não são obra do acaso. Certo. Na minha cabeça, nós estamos aqui agora por uma certa organização que fez com que as nossas energias se cruzassem em algum momento, nós estamos aqui. Exato.
Então, naquele momento, eu já acreditava nisso, que não tinha uma obra do acaso. Não era o acaso que eu estava lá. Não era o acaso que eu estava sendo testada para aquilo, sabe? Na minha mente era assim. Eu falava, bom, então vamos lá, o que eu vou falar? Eu não tinha preparado nada, não tinha um slide, não tinha nada. Eu tinha só eu me lembro até hoje, uma calça xadrez horrorosa, porque eu tinha ido preparada, tipo, para fazer um backstage do meu setor, onde eu ia ficar e tal. E eu não tinha nada. E aí, todos aqueles supervisores me olhando para entender o que eu ia fazer com as 130 lojas, né? E qual era a programação daquele ano. Certo? Eu não sei o que aconteceu, mas eles me aplaudiram. Eu até hoje não sei o que eu falei, mas eu fui aplaudida e daquele momento em diante eu falei, nossa, isso aqui em algum momento pode se transformar, né, numa coisa boa. Você sabe que eu fui trabalhar, eu sempre fui trabalhar como arquiteta, só que aquela memória ficou registrada no meu inconsciente. Aquela capacidade de realizar aquela ação naquele momento ficou registrada positivamente. Depois, quando eu fui me tornar palestrante, e aí sim fui subir num palco com o microfone, é muito louco, porque sempre vem na minha mente aquela memória positiva. Sim. Sabe? Ah, legal, legal. Aí se tornou até Uma âncora. Uma âncora. Sim, porque daí tu só acha que não consegue fazer até fazer a primeira vez. Depois isso! Depois. Sabe? Tudo que aquilo que é impossível porque você nunca tentou fez, né? fazer. Sabe que tem uma outra coisa, assim, eu sempre tive muito problema não problema em ser criticado, assim, mas às vezes eu achava que tinha uma capacidade muito grande, sei lá. E lá na igreja a gente tinha uma... Você tinha uma capacidade? Eu achava assim, que eu sei fazer, cara. Entendi. E não preciso da tua opinião. Tá, entendi. Às vezes E lá na igreja a gente tinha uma reunião na terça-feira, então assim, sempre quem pregava era eu ou o Manuel, a gente reunia com uns irmãos lá, um encontro lá. E a gente sempre falava, aí pessoal, o que vocês acharam de domingo, como é que foi e tal. E aí sempre tinha a crítica era livre. Sim. A crítica no sentido, a avaliação era livre. E no começo eu achei, eu vou ficar bravo, eu vou ficar triste. E aí um cara assim, Michael, eu acho que tu foi muito bem, cara, mas acho que tu leu rápido demais a Bíblia. Lê mais devagar na próxima. Aí, não, legal, cara. Aí na outra, eu comecei a trazer isso como... Não, cara, acho que as pessoas estão tendo uma visão de fora de mim que é legal. Eu digo, na próxima eu vou ler mais devagar. Cara, Michael, às vezes a tua voz, tu começa, daqui a pouco tu fala mais firme, cara, que eu acho que tu vai comunicar melhor. Tá, não. Isso me ajudou na minha habilidade de falar em público. Eu tinha muito... Eu era um cara envergonhado. Eu lutava com a minha mente falando, ninguém tá te ouvindo, cara. Ninguém tá prestando atenção. E se fosse um tempo atrás, essas críticas ou me deixariam triste ou me fariam desistir. Mas essa maturidade, essas avaliações, nem críticas, me ajudaram. Pô, cara, eu vou começar a ler um pouco mais devagar mesmo. Mas aí os caras vêm com a humildade. Humildade que é importantíssimo, né? Pra gente conseguir... Aí eu lembro dos caras, cara, pô, dessa vez tu leu mais devagar, cara. Tu pontuou, usou as vírgulas mais certo. Cara, legal, tá melhor. Eu acho que isso... foi te ajudando a moldar essa postura. E eu perceber assim, pô, eu tô evoluindo em alguma coisa, tô melhorando, E esses feedbacks são muito bons, assim, né? Pra mim foi bom. Coisa que tempo atrás eu... Não seria. Não seria. Pra mim seria terrível, sabe que eu né? já levei, no início, quando eu comecei a palestrar, eu levava algumas pessoas chaves para que elas me dessem feedback, propositalmente. O feedback é muito bom, é muito só bom. que tem que estar aberto a isso. Claro. Tem que estar aberto ao feedback. Hoje, elas não conseguiram... Ninguém, tá? E eu não estou falando aqui porque eu levava, porque eu sei que eu tenho que aperfeiçoar. E tenho até hoje. Palestra há 15 anos, mas ainda tem muita coisa para ser aperfeiçoada. É impressionante, sabe? O quantas vezes, eu não sei se tem a ver, eu não consegui chegar a uma conclusão, porque eu nunca pensei sobre isso. Se tem a ver com o universo feminino, eu não sei, porque normalmente eu levava minhas amigas, mulheres. Eu não sei se elas ficavam constrangidas em falar, porque isso também... Ela sempre falava que tava bom. Sempre. Eu levei a minha vocal coach, porque eu fiz aula de... Tem um pouco mais de facilidade. Assim, porque o homem acho que não leva isso para um lado pessoal. Exato, e a mulher talvez tenha uma tendência a levar. Porque eu fiz um pouquinho de treino com uma vocal coach antes de começar as minhas cantorias horrorosas, aliás, por sinal.
Mas eu fiz um pouquinho de treino, pra pelo menos saber posicionar minha voz, da onde sai, pra não ficar me esgoelando tanto, embora eu me esgoele igual. Mas enfim, mas eu dei uma regulada na voz, ela me ajudou a montar o sketch, uma profissional. E na primeira vez que eu fui fazer, eu a levei pra que ela me avaliasse, fazer uma avaliação daquela coisa que estava acontecendo. Porque é uma coisa, gente. É uma coisa, né? Porque eu começo a cantar, as pessoas querem saber por que eu me tornei coach, por que eu fiz a transição de carreira e tal. E ao invés de eu contar exatamente linearmente, eu começo a cantar. Então começa, né? Que lixo, cê tá de brincadeira. Você sabe que música que é? Sei. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Na Era Azevedo, 1-0 né? pra minha intuição. Se tu cantar, o YouTube não vai monetizar. Exato, né? Não pode cantar, essa parte tem que cortar. Então, assim... Mas é verdade. Não é verdade, não pode. Eu já fiz isso várias vezes. E aí eu levei pra ela avaliar. Porque eu tenho muita consciência que eu não sou cantora e nem nunca vou ser, e não era esse o meu objetivo. Mas era pelo menos encaixar a voz pra não ficar uma coisa tão pavorosa. Sim, entendi. E a Cláudia, que é maravilhosa, a minha amiga, que depois se tornou minha amiga, nós tivemos um programa também de TV e tal. Mesmo a Claudinha, ela ficou assim, ó. Ai, por que tu não vira cantora? Eu não sei, não. que eu tu não não... sei se elas ficam em choque, juro por Deus, em choque de uma coisa tão pavorosa, que daí elas não conseguem mesmo falar, Kelly, é péssimo. É péssimo. Não faz mais isso, mas eu vou fazer igual elas sabem, porque eu, naquele momento, meu cérebro tá ali. Não faz. Não faz. Conta, mas não canta. Conta, mas não canta. Não precisa, Kelly, não precisa. Não precisa disso. Mas eu vou lá, insisto, sabe? E às vezes eu fico enrolando mesmo, que o meu cérebro tá falando pra mim não fazer. Sim. E eu fico enrolando, eu pego meu pandeirinho, sabe? Não é pandeiro aquilo, é uma coisa que... Uma meia-lua? Uma meia-lua. É uma meia-lua, isso, só pra ficar meio assim. Eu fico ali me ensaiando, me enrolando, sabe? Pra coisa sair. Mas eu acho muito importante a gente ter uma abertura pra receber um feed. Eu não acredito em crítica construtiva do nada. Tu acredita? Não. Ah, tá. Não. Não. É que tem gente que não tem o mínimo de capacidade e quer te dar palpite, né? Daí é também, ó, palpite furado é outra coisa. Tem que saber de onde tu recebe. Claro. Saber filtrar de onde vem. Claro, eu acho assim, se você tá entre as pessoas ali que conhecem o teu foco, conhecem um pouco de ti, e estão ali de boa pra te dar um... É diferente do palpite furado, claro. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes a gente... Às vezes não, né? Eu vejo muitas pessoas se orientarem pelas opiniões da internet. Sim, o termômetro delas é... E assim, claro, a gente tem que estar ali observando, né? Eu costumo conversar com as pessoas que estão comentando lá no meu canal, porque todas elas são importantes. Mas também a gente tem que saber dosar o que é realmente você e o que o outro quer que você seja. E que você não consegue ser. Às vezes também quando tu quer ser o que o outro quer que tu seja, que a gente tava falando de infelicidade, muitas vezes. Cara, tem a ver com isso. Eu atender a expectativa do outro e não atendo a minha.